só, pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina desenvolveram a primeira vacina contra a toxoplasmose suína no mundo. E é sobre essa pesquisa, então, que eu converso agora com o professor João Luiz Garcia, da Universidade Estadual de Londrina. Olá, professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Professor, então, antes de falarmos da vacina, eu gostaria que o senhor explicasse, então, como a toxoplasmose, ela age nos suínos, então, como é essa transmissão? O grande problema da toxoplasmose nos suínos é a transmissão pela carne. Então, quando essa carne é consumida crua ou mal passada, ela pode ser transmitida para os seres humanos. E, professor, ela também atinge aves, ovelhas, gatos, não é mesmo? E quais as Sim, consequências? sim, é um parasita que você encontra no mundo todo, né? Então está distribuído no mundo todo e afeta todos os animais de sangue quente. Então, desde aves até os seres humanos. Perguntei dos gatos, porque eu sempre tive muitos gatos em casa e quando eu engravidei, eu fui fazer o exame de sangue e a médica falou: Simone, você já teve toxoplasmose? E eu até então nem sabia que tinha ocorrido comigo. Então eu gostaria de saber, as consequências então são graves nos humanos? Nos seres humanos, então veja bem, a Europa, ela elencou o toxoplasma, esse parasita, como uma doença importantíssima para eles lá, porque é uma doença incapacitante, principalmente. Não vai causar tanta mortalidade, né, embora causem principalmente abortamentos nas mulheres, né, em termos de seres humanos, mas ela causa uma incapacidade, principalmente de trabalho. A pessoa pode ficar muito tempo hospitalizada, e é uma doença crônica, que está associada também com desordens psicológicas. Então, isso aí falando das pessoas, né, quando são afetadas. Mas, Sim. no caso, então, vamos voltar para os suínos. O que pode interferir, então, quando esse animal está com a toxoplasmose? O suíno em si, ele não sofre tantas consequências. Pode ter até abortamentos nos animais, mas não sofre tanta consequência da doença. Ele é o principal, assim, pode transmitir para o ser humano. Então, a carne suína é a principal via de transmissão para os seres humanos no mundo. Tá certo, então. Professor, como é a eficácia, então, da vacina, vamos falar dela agora, contra a doença nos suínos? Qual é esse diferencial dela? Então, nós temos trabalhado com esse parasita, assim, nos últimos 23 anos, né? Então, não é um estudo assim recente. A gente vem trabalhando, a gente tem várias formulações da vacina. Então, nós temos vacinas vivas, né? Vacinas proteicas, de proteínas do parasita, vacinas recombinantes e, mais atualmente, nós estamos trabalhando com vacina de DNA. Então, tem várias formulações que a gente pode utilizar dependendo da situação. Então, no caso do suíno, por exemplo, animais de terminação, né, tem um ciclo curto. Então, realmente, a prevalência desse parasita nesse perfil aí é mais baixo. Agora, por exemplo, em suínos mais velhos, por exemplo, porcas, né, a prevalência já é maior. E normalmente esses animais, esses suínos, né, essas porcas, ela tem um outro destino, não vai para o consumo de carne, né? Ela vai ser destinada à fabricação de embutidos ou hambúrguer. Então, a contaminação, ou seja, a transmissão, até se aumenta nesses casos. Mas, professor, no caso dessa vacina que está sendo desenvolvida aí pela universidade, ela está usando, então, proteínas recombinantes e também por DNA? Sim, nós temos procurado trabalhar assim com vacinas, primeiramente, seguras e eficazes, né? Então, a eficácia dessa vacina, dependendo da formulação que a gente utiliza, ela vai de 40% a 90%. Qual que é a eficácia que eu falo? Na formação do parasita na carne. Então, diminui a formação do parasita na carne do suíno.
Professor, com a liderança do Brasil nas exportações de carne suína, os cuidados já são tomados, a gente sempre trata aqui desses assuntos aqui, não só nos nossos programas, aqui a Agrotarde, Agronotícias, mas também como os programas específicos. Mas essa preocupação, então, com a sanidade é um fator sempre muito importante, porque além da saúde, comercialmente, os cuidados também evitam prejuízos e até embargos, não é mesmo, professor? Ó, Simone, isso é importantíssimo o que você falou, né? Realmente, o que a gente tem visto nos últimos anos, nas últimas décadas, o Brasil, os produtores, né, a indústria está de parabéns, porque nós reduzimos, na nossa região, nós reduzimos as prevalências em suínos de 37% para 4 a 6% nas últimas 3 décadas. Então, o produtor está realmente se tecnificando, a indústria está tomando as medidas sanitárias. Agora que a gente tem que ter em mente, a indústria principalmente, né, que a Europa, por exemplo, elas querem animais assim criados de forma sustentável, com baixo impacto ambiental, e eles estão preocupados com essa doença. Lá desde 2013 a gente escuta falar isso, né? Então, como nós somos basicamente exportadores de carne, se de repente isso já aconteceu, tá? Eu já tive que defender a indústria da carne brasileira com respeito a pesquisadores lá da Europa que estavam preocupados por causa dessa transmissão da carne brasileira, porque nós somos basicamente exportadores. Então, acho que os produtores, a indústria já tem que começar a pensar para evitar, porque a gente sabe que as exportações é política, econômica, e de repente esses fatos aí desse parasita pode levar ao embargo ou algum problema, né, em termos de exportação. E eu defendi a nossa indústria de carne, porque esse problema não é só do Brasil, é o problema do mundo inteiro. Só que nós é que exportamos mais as carnes, né? Então, por isso que nós temos que pensar dessa forma, produzir uma carne segura para o mundo, né? Eu acho que seria o grande chamariz aí dessa vacina. E a vacina, como o senhor está falando aí, né, ela é esse grande chamariz, então, para mostrar que a gente está com todos os protocolos, né, em relação à sanidade. A vacina é um carimbo dizendo em relação à nossa carne, né, professor? Exatamente. Então, fica aí se a indústria, né, se a indústria quer trabalhar, né, com essa vacina, né, se os produtores acham que vale a pena, talvez no futuro, né, nós lembramos que a demanda de carne no mundo, ela vai só aumentar. Então, a demanda de carne está prevista em aumentar até 70% até 2050. Por quê? Por causa do tamanho da população, né? Então, realmente, talvez seja um diferencial para a nossa carne. Professor, para a gente finalizar aqui, o senhor falou que foram mais de 20 anos, né, de estudo. Eu queria saber, então, do senhor em que fase está, então, o estudo e a expectativa, então, para quando essa vacina vai entrar, então, no mercado. Então, a gente, nesses últimos 2 anos, né, Simone, você sabe, né, a pandemia realmente atrapalhou um pouco, mas nós voltamos realmente para o laboratório e para desenvolver assim, tecnologias de DNA, né, para transformar essa vacina o mais segura possível e eficaz. Então, nós temos a vacina, a questão vai muito da indústria, né, de parceiros, de parcerias que possam, né, vir a produzir essa vacina. E o interesse, né, de toda essa indústria de carne suína brasileira. Tá certo, então, professor João Luiz Garcia, da Universidade Estadual de Londrina, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui em relação a essa vacina, essa grande vacina que está sendo desenvolvida aí por vocês. Obrigada e tenha uma boa tarde, viu, professor? Boa tarde, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.